Nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês como tem sido a minha experiência aqui no intercâmbio. Estou finalizando a primeira semana de intercâmbio, vou fazer um intercâmbio de 3 semanas aqui em Córdoba. Estou fazendo, na verdade, um intercâmbio de 3 semanas em Córdoba, na Argentina. Quero dizer um pouco para vocês, falar um pouco para vocês sobre como tem sido essa experiência. Então, o meu intercâmbio oficialmente começou no dia 6/4, que foi uma segunda-feira. E nesse primeiro dia, nós tivemos uma apresentação das professoras, também uma aula sobre fonética, um pouco sobre sons do espanhol. Então, oficialmente não foi o primeiro dia de aulas nas turmas, né? E tanto que a divisão das pessoas na sala foi uma divisão por ordem alfabética, não pelos níveis. E depois tivemos um almoço com as professoras e também com todo mundo da turma. E depois desse almoço tivemos uma visita para a parte da Mansana Jesuíta aqui em Córdoba. E foi bem legal, foi a primeira experiência, né, aqui com os passeios. Vou descrever um pouco mais os outros passeios que eu tive essa semana. E normalmente os passeios a gente tem uma pessoa que fala em espanhol com a gente, explicando um pouco mais da história, do local, um pouco mais da, enfim, da cultura ali daquele lugar específico que a gente está conhecendo, pra gente não ter, só conhecer por dentro, também ter essa vivência, assim, enfim, entender um pouco mais sobre a história. Então, isso foi o dia 6/4, né, o primeiro dia de aulas. Dia 7/4, começou oficialmente o curso, na terça-feira, e eu fui, né, pra turma que eu fui alocada. Depois da aula, nós tivemos também passeio, que foi um passeio para algumas igrejas aqui. Aqui em Córdoba tem algumas catedrais que são muito bonitas, inclusive. Fiquei impressionado, eu nunca tinha ido para catedrais tão bonitas, que foi a Buen Pastor e Iglesia de los Capuchinos. Inclusive a Iglesia de los Capuchinos é muito bonita, principalmente à noite que eles ligam algumas luzes, enfim, até tirei algumas fotos. Aqui pro intercâmbio eu vim com meu esposo, Lucas, ele estuda espanhol, né, já estudava espanhol antes de vir pra cá, então a gente está tendo uma experiência de praticar o espanhol que a gente já conhece. Apesar de ser professor de espanhol, tem muita coisa de espanhol que eu ainda tenho a conhecer, a saber, então eu tenho aprendido bastante, apesar de já ter essa vivência todo dia com o idioma. Os passeios, eles são bem legais, são bem um pouco cansativos, porque a gente acaba andando bastante, enfim, mas é bem legal. Eles sempre falam para ir com roupa confortável por conta disso. Buenos días, estoy aquí en la cocina de la habitación donde estoy durmiendo estos días del intercambio y voy a desayunar. Normalmente que estoy desayunando pan, este pan aquí que es como pão de forma en Brasil, y también jabón cocido que é o presunto en Brasil. Entonces normalmente desayunamos, hablo desayunamos porque mi esposo también está haciendo las clases y después vamos a la escuela. La escuela es como unos 8 minutos de acá, es muy cerca. Entonces no salimos tan temprano antes de la clase y es eso. Entonces voy a comer ahora y después voy a la escuela para las clases de hoy. Normalmente las clases son divididas en 2 partes. La primera parte con una profe tenemos como recreo y después la segunda parte con otra profe. Entonces normalmente es así, y las clases son de las 9 hasta la 1 de la tarde hasta las 13, y después tenemos un tiempo libre, y por la tarde normalmente hay programaciones de la escuela, de paseos, para que podamos conocer un poco más de la ciudad, y hay algunos paseos que necesitas pagar porque necesitan transporte, no son en la ciudad, pero los paseos que son aquí en Córdoba, que son en la ciudad, no necesitas pagar nada más, ya están en el precio que pagaste en el intercambio. Entonces voy a comer ahora
y pronto paso un poco más de la ciudad, un poco de cómo está haciendo esta semana aquí también. No dia 8/4, dia seguinte, tivemos o curso pela manhã. Eu estudo das 9 às 13 e sobre as aulas em si, as aulas são divididas em 2 períodos. Então a gente tem a primeira aula com a professora, tem um intervalo, recreio, e depois tem a segunda aula com outra professora, que é bem legal, que a gente tem acesso ali a 2 didáticas, enfim, 2 acentos também, né, 2 sotaques no espanhol. Justo he salido de la clase de hoy y pronto tendremos más algunos paseos. Hoy es miércoles y el tercer día del intercambio y bueno, voy a descansar un poco y después más paseos y mañana más clase. Depois do curso a gente teve passeio por alguns museus aqui da cidade. Palácio Ferreira também, a Gui explicou um pouco pra gente sobre o museu, nós pudemos tirar fotos, ver um pouco por dentro. E foi bem legal, assim, eu não tenho muita cultura de museus, mas eu adorei, assim, fiquei bem impressionada com os museus por dentro. Também fomos no Carafa, e assim como os outros, a Gui explicou um pouco pra gente, e a gente teve ali um período ali de uns 30 minutos pra tirar fotos, ver o museu por dentro. A gente não tinha tanto tempo pra ver os museus, porque eram mais de um por dia, né? Pelo menos, por exemplo, no dia 8 a gente visitou 3 museus. Então, tinha a distância entre os museus, tinha o tempo da Gui explicar pra gente sobre a história do local, então a gente não ficava tanto tempo. Ela até falava assim pra gente, se vocês quiserem ver um pouco mais, vocês podem vir aqui outro dia, enfim, não é tão caro. E, se eu não me engano, esses museus na quarta-feira eles são gratuitos aqui. E então, além do Carafa, a gente foi no do Ciências Naturais, que tem, acho que o mais legal desse é que o formato dele é em espiral, então você vai subindo, como se fosse um caracol, assim, subindo. E tem a parte de biologia, né? Também um pouco sobre animais, planetas, bem legal, assim. Desses que eu fui no dia 8 foi o que eu mais gostei, porque eu não tinha muito esse conhecimento, assim, de animais, nem de planetas. Então foi bem legal. Dos 3, o dia 8 foi o que eu mais gostei. E no dia 7 eu gostei bastante da Iglesia de los Capuchinos, muito bonita por dentro. E no dia 9, dando sequência aqui, no dia 9 tivemos o curso pela manhã e um passeio à tarde. Esse passeio da tarde, ele foi pago à parte, porque ele é um pouco mais afastado da cidade, então algumas pessoas da turma foram, outras não. Na verdade, todos os passeios foi assim, porque tem algumas pessoas que estão aqui, estão trabalhando na parte da tarde, enfim. Então elas acabam não indo nos passeios. Também às vezes a pessoa, enfim, não quer ir no passeio. O passeio ele acaba sendo opcional. Você tem que ter um número de presenças nas aulas para você conseguir seu certificado, mas os passeios, enfim, eles não contam presença nem nada. Esse passeio do dia 9, ele foi pago, como eu disse, por conta do transporte, de ser um pouco mais afastado, e foi na colônia Carodia. Nós tivemos degustação de vinhos e também uma guia do local, uma pessoa que trabalha lá. Nesse caso não foi a guia turística dos outros passeios. A guia turística dos outros passeios acompanha a gente, mas quem explicou em espanhol pra gente sobre a produção dos vinhos, sobre as uvas, foi uma pessoa que trabalhava lá. Então foi bem legal a gente conhecer um pouco mais sobre essa questão da produção dos vinhos. E aí a gente teve a degustação, gostei bastante. Eu nunca tinha ido, assim, uma degustação de vinhos, né, que a gente degustava nas taças, enfim. Foi bem diferente, assim. E depois a gente foi para um local também para degustação de salames e queijos. Era um outro local, não era no mesmo. Foi bem legal também, até comprei uns doces de leite, que eles vendiam também doce de leite, geleia, pra gente, né? Você podia comprar ou não. Na degustação de vinhos também eles vendiam vinhos, mas eu acabei não comprando. Foi bem legal, assim, gostei bastante também. E aí nós voltamos na parte da noite. Esse foi o dia mais puxado, porque além da degustação de vinhos, né, lá no Colônia Carodia, nós voltamos um pouco tarde. E depois eu fui pro Mundolingo, que é uma prática que você tem aqui em Córdoba, em um bar, para poder praticar espanhol com outras pessoas, inglês também, francês, enfim, os idiomas que você fale. E aí você conversa com
pessoas daqui ou até mesmo de outros países, dependendo de quem estiver por lá. Nesse encontro, até conhecemos um casal aqui de Córdoba. O rapaz é de Córdoba e a namorada dele é brasileira. Inclusive, a namorada dele até fez o curso de intercâmbio também que eu estou fazendo. E ela acabou conhecendo uma pessoa daqui e, enfim, está morando aqui por enquanto. Nós até saímos com eles outro dia também, então fizemos aí uma amizade. Inclusive, sobre isso eu sou até surpresa, porque eu achei que eu ia ficar muito junto com meu esposo, enfim, conversando muito com ele, mas a gente até tem uma certa interação com outras pessoas aqui da turma. No primeiro dia do almoço, né, no dia 6, a gente sentou com algumas pessoas, conversamos com algumas pessoas, depois, e aí até fiz amizade, né, com uma das pessoas que estavam, todas as pessoas ali que estavam sentadas com a gente, porque a gente teve, né, a oportunidade de conversar com elas, e aí a gente tem amizade com algumas pessoas, aqui da escola, né, que estão fazendo o curso também. E aí, finalizando a semana de aulas, no dia 10, tivemos aula pela manhã e uma aula de tango à tarde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, não apuro. 3, 4. Devagar. 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Eu achei que era mais fácil, muita coordenação que eu não tenho, apesar de eu dançar na minha igreja. Eu achei muito difícil. Eu gosto de dançar, mas eu acho que eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se eu sou muito exigente comigo mesma, mas eu achei muito difícil. Mas foi bem legal, assim. Aí o professor pediu pra gente ir trocando os pares, então eu não dancei só com meu marido, eu dancei com outras pessoas também. E aí a gente foi rodando e dançando, foi bem legal, assim, eu gostei bastante. E a gente vai ter alguns outros... Não seria bem passeios, né? A gente vai ter algumas outras oportunidades de dançar também, né? Aulas de dança, vai ter aula de dança folclórica argentina, aula também de salsa, bachata. Então eu estou bem ansiosa para essas aulas de dança, acho que é bem diferente do que eu tô acostumada. Nunca fiz aula dessas habilidades, né, dessas danças, então vai ser bem legal. Em geral, foi uma experiência muito boa as aulas até agora. As aulas são totalmente em espanhol e a gente tem 2 professoras, né, uma professora na parte da manhã, o intervalo, depois uma professora mais pra parte... É manhã também, né, acaba sendo manhã, mas na segunda parte do dia. Então as aulas são das 9 às 3, né? E eu tenho gostado bastante, apesar de ser professora, eu tenho aprendido bastante. Sempre tem alguma dúvida de algum outro aluno que às vezes eu não tinha pensado, né? Então acabo aprendendo também. E às vezes uma palavra que tá ali na apostila eu também não conhecia, né? Então tem sido bem legal essa interação, essas aulas em grupo. Eu tenho gostado bastante. É isso para a primeira semana, então o intercâmbio começou dia 6, terminamos a primeira semana de aula dia 10, e na próxima semana tem mais aulas, tem mais passeios, e estou tentando aproveitar ao máximo esse período aqui, que eu sei que é uma experiência nova e diferente, e tenho aprendido bastante espanhol por aqui. E agradeço vocês por acompanharem mais um vídeo aqui no canal. Espero vocês nos próximos, vou trazer mais conteúdos do intercâmbio. E se você não está inscrito, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!